atenção durante alguns minutos. Eu não vou me demorar, mas enquanto eu estiver falando, eu queria que você tentasse me ouvir. Esse texto que a gente leu na palavra do Senhor é um texto que conta a história, uma história bastante conhecida como a história do filho pródigo. E diz o texto que um pai tinha 2 filhos, e o mais novo desses 2 filhos disse: pai, eu quero que o senhor reparta os bens que o senhor tem, me dê a minha parte, que eu vou ganhar o mundo. Eu quero passear, eu quero viver aventuras, eu quero conquistar o mundo. E diz que esse jovem partiu, levando tudo que ele tinha, o pai deu a ele, e diz que ele foi e começou a gastar, até que chegou o momento que tudo que ele tinha acabou-se. E diz o texto que a situação ficou tão crítica, tão difícil, que o único emprego que ele arranjou foi o emprego de cuidador de porcos. E a situação dele era tão difícil que ele, às vezes, passava tanta necessidade que ele queria comer a própria comida dos porcos. A situação era muito triste. Mas diz o texto que a história não acaba aí. E que ele um dia caiu em si e ele resolveu voltar para a casa do seu pai. E diz o texto ainda que quando ele vinha longe, pelo caminho, seu pai o viu, o reconheceu e o recebeu. Queridos, essa história está na Bíblia, não é porque ela é bonita. Essa história não está na Bíblia, não é porque é uma história, é mais uma história. Essa história está na Bíblia porque Deus, na sua soberania, quis que ela estivesse aqui para que nós aprendêssemos coisas sérias e importantes para a nossa vida a partir dessa história. E eu queria compartilhar com você algumas lições que essa história traz para nós. A primeira lição que essa história nos traz é que os desejos do meu e do seu coração, os desejos do nosso coração, podem nos levar para longe de Deus. O texto diz que esse jovem, ele desejou ir viajar pelo mundo, ele desejou conquistar o mundo. E para fazer isso, ele teve que ir para longe do seu pai. Ele pegou tudo que tinha e ele partiu para uma terra longínqua, distante. E queridos, isso acontece conosco. A Bíblia diz que Deus criou um ser humano perfeito. Criou o primeiro casal, Adão e Eva, e colocou ali no jardim do Éden. Diz que na casa do pai tinha tudo. Eles tinham tudo ali. Tudo que o homem precisava estava à sua disposição. Mas diz que um dia o homem ouviu a voz da tentação e ele desobedeceu a Deus, e aí o pecado afastou de Deus. Meus amados, a Bíblia mostra claramente que a vida longe de Deus é um prejuízo imenso. Como esse filho que se afastou do pai, há muitos por aqui, há muitos por esse mundo que estão vivendo longe de Deus, que poderiam estar ao lado do pai, que poderiam estar desfrutando das bênçãos do pai, que poderiam estar tendo tudo que o pai pode dar e tem para dar, mas estão caminhando por caminhos distantes, longe do pai. E eu quero dizer para você nesta noite, se você está nessa situação, Deus veio nesta tarde dizer isso. Andar longe do pai é a pior opção que alguém pode fazer na sua vida. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que as coisas que o mundo nos oferece, ou as coisas que nós podemos conseguir nesse mundo, elas passam rapidamente. Elas passam rapidamente. O texto diz que esse homem saiu de casa rico. Saiu de casa rico. Porque tudo que o pai tinha dividiu e deu uma metade para ele. Então ele saiu de casa com muito dinheiro. Saiu rico. Mas diz o texto que com pouco tempo, tudo que ele tinha se acabou. E esse texto mostra, queridos, que tudo que você pode conseguir neste mundo passa rapidamente e acaba rapidamente.
É por isso que nós não podemos colocar a nossa confiança na riqueza. Nós não podemos colocar a nossa confiança nos bens. A gente não pode passar a nossa vida nessa terra correndo atrás das coisas. Eu fico imaginando, queridos, que há tanta gente, talvez aqui entre nós, há tanta gente que passa a vida inteira só para trabalhar, comer, trabalhar. A vida é correr, correr, correr. É ganhar para pagar contas, né? É viver gastando lá muitas vezes o que não tem, porque a necessidade do coração do ser humano sempre é ter mais. Mesmo quando ele não pode, ele quer ter mais, porque o pecado nos faz achar que quanto mais eu tenho, melhor eu sou. E a Bíblia mostra que tudo que a gente pode conseguir nesse mundo passa rapidamente. Porque esse mundo que eu estou vivendo, esse mundo que você está vivendo, ele é passageiro. O tempo passa, né? Alguns anos atrás, o homem era um adolescente, né? Ainda lembra? Era um adolescente, hoje é uma senhora, já é uma avó. O tempo passa. E a Bíblia diz que esse mundo que nós estamos vivendo vai se acabar, vai passar. E tudo que há no mundo passa. Porque tudo que há no mundo é passageiro e tem fim. E esse jovem colocou o seu coração em coisas que não permanecem. Ele colocou seu coração nas coisas que não têm base, sustentação. E de repente ele percebeu que tudo que foi uma maravilha na sua vida acabou. O ser humano se encanta facilmente. O jovem muitas vezes fica encantado com a vida. Às vezes o jovem olha na televisão, na internet, algumas coisas, e aquilo ali enche os seus olhos, o seu coração. E a gente percebe hoje que as pessoas estão correndo atrás de coisas que não levam a lugar nenhum. E esse jovem descobriu muito rapidamente que a sua vida estava fundamentada em coisa nenhuma. E tudo que parecia que ia permanecer, acabou. Foi embora. E de repente, de homem rico a cuidador de porcos. De repente é um homem que fazia festa todos os dias, gastava seu dinheiro todos os dias, de repente não tinha R$1 para comprar sua alimentação. Ele estava no fundo do bolso. Meus queridos, essa é a história de muita gente. E essa, se você não tiver cuidado, pode ser também a sua história. Porque muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a descer. E essa descida muitas vezes vai nos levar para o fundo do poço. Só que a história, como eu já disse, ela não termina aqui. Ela diz que um dia aquele homem caiu em si. E aqui está uma terceira lição que eu quero compartilhar com você nessa tarde. A última palavra sobre sua vida não é sua, não é do mundo, não é do diabo, mas é de Deus. Para aquele jovem, tudo parecia ter acabado. Diz que ele foi abandonado, porque para os outros, ele também tinha acabado. E certamente o inimigo das nossas almas fica feliz quando ele nos vê no chão. Porque a Bíblia diz que o diabo veio somente para roubar, matar, destruir. Mas a graça de Deus é maior do que o pecado. A força de Deus é maior do que a força de Satanás. E diz a Bíblia que esse homem que parecia acabado, derrotado, de repente uma luz brilhou no seu coração. E ele caiu em si. E ele começou a pensar, onde é que eu estou? Ele começou a olhar para a vida dele. Ele começou a analisar a sua vida. Ele começou a perceber as escolhas erradas que ele fez. Ele começou a perceber que todas as escolhas que ele fez o levaram para longe do seu pai, levaram para longe da sua família. Todas as suas escolhas fizeram com que ele fosse caindo e tivesse uma vida derrotada. De repente ele percebeu que estava na hora de mudar. E aqui, queridos, está uma outra lição que a gente precisa aprender. Tem uma hora que a vida da gente precisa mudar. Tem uma hora que a nossa vida precisa
mudar. Se o tempo fosse suficiente, cada irmão e cada irmã poderia vir aqui na frente e dizer: um dia a minha vida estava desse jeito, mas eu encontrei Jesus e a minha vida mudou. Foi assim na minha vida, foi assim na vida de muitos que estão aqui, porque há um momento na nossa vida que ela precisa mudar. E esse jovem descobriu que estava na hora de mudar. Mas para mudar a vida da gente não é tão fácil. E esse jovem teve que fazer o caminho de volta. E para fazer o caminho de volta para o Pai, ele teve que tomar algumas atitudes. E mesmo assim nós, para tomarmos o caminho de volta para Deus, se você está no fundo do poço, se você sente que sua vida está caindo, se você sente que você está sendo derrotado, que você fez as escolhas erradas, as opções erradas, e você sente que precisa voltar para Deus, se você sente que está na hora de mudar, você precisa tomar algumas atitudes. E a primeira coisa que aquele jovem fez foi, diz o texto, que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele disse: olha, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, eu pequei, eu errei. Queridos, não há mudança enquanto você não reconhecer que errou, que pecou, que se afastou de Deus. Enquanto seu coração estiver orgulhoso, soberbo, enquanto você achar que não errou, enquanto você começar a dar desculpa para os seus erros e para a sua queda, nada vai mudar na sua vida. Mas a vida daquele rapaz começou a mudar quando ele disse: eu errei, eu pequei, eu estou errado. Primeira coisa que precisa acontecer é reconhecer que você é pecador, que você errou, que você está longe do Pai, e que para voltar, a primeira coisa é reconhecer. Segundo é pedir perdão. É chegar diante do Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso: Senhor, me perdoa. O apóstolo Pedro estava pregando e perguntaram a ele o que é que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer. Lá em Atos 3,19 ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E aquele jovem se levantou, arrependido do que ele fez, e ele começou a voltar para a sua casa, para a casa do Pai. E diz o texto que ele vinha no caminho, e eu imagino que se aquele jovem fosse filho meu, filho de alguns que estão aqui, a primeira coisa que nós diríamos para ele era: eu não disse a você? Talvez eu dissesse para ele: eu sabia que ia acontecer isso. Mas o pai não disse nada. Diz o texto que o pai correu e abraçou o seu filho e o levou de volta para cá. A lição que esse texto nos ensina aqui é que os braços do Pai estão abertos para receber aqueles que foram para longe, aqueles que caíram, aqueles que se afastaram. Os braços de Deus continuam abertos e estendidos para recebê-los de volta. Meu querido, há muitas coisas que podem nos fazer andar longe de Deus. Às vezes um casamento mal planejado, uma escolha errada, às vezes uma decepção na vida, uma desilusão, às vezes até uma enfermidade. Eu não sei, há muitas coisas que podem nos levar para longe de Deus. Mas o caminho de volta sempre estava aberto. E os braços do Pai estendidos para nós. Nesse dia, esse jovem voltou para casa e pôde desfrutar da presença e da bênção do Pai. E eu quero dizer para você nesta tarde, encerrando a minha palavra: hoje pode ser também o dia daqueles que foram para longe, daqueles que se afastaram do Pai, daqueles que abandonaram a casa do Pai, que caminharam pelos seus próprios corações, que tomaram as suas próprias decisões. Hoje talvez seja o dia de você dizer: eu pequei, e voltar para a casa do Pai, e voltar para os braços do Pai.